E, assim, quando veio o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, de proposta do senador Anastasia, a gente chegou a fazer alguns debates. Eu fui a alguns debates em entidades sindicais nacionais. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui não era consenso, não, viu? Tinha entidade sindical que reclamava desse projeto de lei. É um absurdo, já se viu negociar estabilidade, alguns direitos que estavam ali, que como é que ia para a mesa de negociação. Sobretudo nas carreiras do fisco, nós tivemos resistência a esse projeto de lei que dava um mínimo de institucionalidade a essa negociação coletiva. Porque o grande problema da negociação coletiva, claro, sempre teve, ainda na época de associação, mas é como você concretizava, como você dava eficácia àquilo que havia sido negociado à mesa, ao ponto de a AGU fazer greve, por conta de não cumprimento do acordo que tinha sido feito com o governo federal. Então, isso é uma coisa que afeta não só aos nossos clientes, né, entidades sindicais, como também aqueles que são membros de poder que se utilizam desse mecanismo. Eu acho que a gente tem que fazer uma ideia assim, do que vai acontecer pós-eleição, quem vem aí, o que pode ou não mudar em relação a essa matéria. Lembrando que em 2003 nós tivemos a instalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente, foi um primeiro movimento do governo federal, e temos que aguardar esse cenário eleitoral para ver se teremos alguma alternativa. Mas a gente não pode ficar parado, até porque essa proposta do Fernando, que culminaria nesse projeto de lei, com essa regulamentação, nós teríamos um novo patamar para discutir isso, da aplicação dessa regra, isso não se concretizou, apesar de a gente ter feito seminário internacional, como você disse, Luiz Fernando. Mas uma coisa que eu queria pontuar, assim, de que forma nós vamos nos utilizarmos das convenções da OIT para esse debate. Porque, vejam só, quem advoga também na área privada e acompanhou aquelas jornadas da Ana Matra, lá, nós, né, dos advogados da iniciativa privada, nós nos agarramos nas convenções da OIT para que tenhamos um controle de convencionalidade. Ou seja, o fato de existir convenção ratificada da OIT, claro, aquelas que foram internalizadas, dispondo de maneira mais favorável ao que veio na reforma trabalhista, serviria de combustível, está servindo de combustível para que a gente vá fazer esse debate no judiciário, mas com a discussão no TST. Por quê? Porque essa parcela, né, de doutrinadores da Justiça do Trabalho, que discutiu lá no encontro da Ana Matra, disse, olha, se é convenção da OIT, se o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um habeas corpus da convenção do Pacto de São José da Costa Rica, sobre depositário fiel, disse que tem natureza supralegal, acima das leis ordinárias complementares e abaixo da Constituição, quem faz esse controle é o TST, e não o Supremo Tribunal Federal, porque nós temos uma norma supralegal, né? E o Luiz Fernando traz, e aí é interessante isso, porque no setor público, talvez a discussão tenha que ser feita de uma outra forma, uma forma que você leve essa convenção com uma densidade constitucional, que era a discussão que o pessoal do Direito Nacional fazia à época, antes da Emenda Constitucional 45, né? Tanto que quando veio o parágrafo 3º do artigo 5º, o pessoal chiou, brigou, onde já se viu, o parágrafo 2º já assegurava, vai enfraquecer o nosso discurso, quer dizer que nós estávamos errados, eles estavam certos. Quando eles diziam, não, o que está no parágrafo 2º não dá essa natureza materialmente constitucional aos tratados de direitos humanos, tanto que precisou vir um dispositivo expresso para dizer, não, agora sim, quando passar pelo rito das emendas constitucionais, passa a ter o status de norma constitucional, e a gente só tem uma norma, né, até hoje aprovada, que é a Convenção de Nova York, que trata das pessoas deficientes, né? Então, é o único tratado de direito humano que foi aprovado com esse rito do parágrafo 3º. Mas, para resgatar, então, essa discussão,
Porque no âmbito do direito do trabalho, se quer o controle de convencionalidade para quê? Para fugir do Supremo. A galera quer fugir do Supremo. Né? Aqui a gente falava de manhã, com o Congresso, com a OAB, né? Com o Supremo. Então o Supremo está por conta disso. Né? Então a gente não pode se iludir muito, e a discussão sempre de você buscar por baixo, pelas primeiras instâncias, até a questão estar madura lá em cima. Então é um aspecto importante que a gente gostaria de ponderar para a gente discutir aqui também. E a outra coisa, dentro desse cenário, se buscarmos um MI, né, dentro de considerarmos que as duas convenções, que são programáticas, né, aqui um parênteses, você vai para a convenção, eu até para não ser traído pela memória, ainda bem que tem internet, como é que a gente vivia sem o Google antes, mas quando você vai para a própria convenção, 154, né, ela lá no seu artigo 4º, e aí eu lembrava, e aí ela diz que os métodos de aplicação da Convenção 154, que é a convenção da negociação coletiva, para todos os ramos. A única ressalva que ela faz é em que medida poderá ser aplicada para as Forças Armadas e para a Polícia. É para todos os ramos da economia, público e privado, e podendo estender para as Forças Armadas e para a Polícia. Mas ela diz no seu artigo 4º que o método de aplicação, na medida que não se aplique por meio de contratos coletivos, laudos arbitrais ou qualquer outro meio adequado à prática nacional, as disposições da presente convenção deverão ser aplicadas por meio da legislação nacional. Então aqui, esse caráter programático da 154, está aí porque a gente, às vezes, muitas vezes, né, citava, mas não tinha como dar efeito concreto, por conta de você remeter à legislação nacional. E quando nós vamos para a legislação nacional, e o senhor fez bem o paralelo do mandado de injunção, eu queria me concentrar no mandado de injunção, né? Ora, já que a convenção é materialmente constitucional e não formalmente constitucional, que, portanto, pode ser objeto de remédios constitucionais, dentre os quais o mandado de injunção, na CLT, aqueles que advogam sabem, a questão desse rito nós temos, 60 dias antes da data base, tem que começar a negociação coletiva, aí a proposta, a mediação, se não for possível a mediação e a arbitragem, o dissídio coletivo. E aí o dissídio coletivo, a gente sabe, precisa do comum acordo, né, depois dessa própria emenda constitucional 45. Mas, a despeito de todas essas ponderações, e acho que isso é para a gente refletir, e aqui é mais como uma provocação para que a gente supere eventuais restrições que existam a essa nossa proposta, mas eu acho que a gente tem que agir mesmo, a gente tem que agir, porque a gente tem a experiência desse coletivo, muitos de nós aqui advogamos para a FASUBRA, que é fruto aqui do coletivo, Beto, Luiz Fernando, João, Francis, Zagallo, né? E o governo federal, e eu posso citar esse exemplo concreto e já encerro a minha intervenção, editou um decreto agora extinguindo cargos vagos das universidades, quando isso era objeto do acordo que foi celebrado entre o governo e a FASUBRA e homologado no STJ. Né? O ministro Napoleão homologou o acordo, tanto que nós fomos ao STJ, a FASUBRA foi dizendo, olha, está descumprindo das X cláusulas que tem aqui, cumpriu tantas, e deixou de cumprir outras tantas, umas são programáticas, outras não têm efeito financeiro. O ministro Napoleão mandou intimar a União para que ela se manifestasse, eles se manifestaram, o MEC, o que era do MEC, disse, isso aqui eu cumpri, isso aqui está em vias de cumprimento, isso aqui não está, isso aqui não vai ser possível cumprir. O planejamento fez a mesma coisa. E o que o governo disse à mesa de negociação para a FASUBRA? Vocês foram para a Justiça. Então, vocês foram para a Justiça, então a gente não vai, né? Vamos esperar mais um pouco, deixar resolver lá no Poder Judiciário. Acabou que a greve se findou por sua própria, enfim, por conta que era mais uma greve política do que propriamente reivindicatória. Mas a gente fica à mercê disso. A gente fica à mercê de ter um magistrado que eventualmente compre a ideia, ou a gente fica à mercê do ditadorzinho de plantão que está ali com a caneta do Diário Oficial, se vai cumprir ou não vai cumprir. Então, e esse coletivo tem se dedicado a essa discussão, inclusive com esse seminário que foi sucesso de público, crítica, só não foi de renda, né? Foi um sucesso de público e de crítica, né?
não deu prejuízo, mas enfim, até porque conseguimos entidades que fizessem aí o copatrocínio conosco. Mas esse acúmulo que nós temos, né, ao longo desses anos que a gente já vem discutindo, nos autoriza, né, nos credencia para protagonizar esse debate e, mais uma vez, né, parabenizar o Luiz Fernando pelo estudo que traz uma alternativa. Eu acho que a gente tem mais é que tentar ver por onde a gente pode ser atacado em relação a essas questões, e eu levantei algumas delas, do que propriamente deixar de fazer, deixar de arriscar, né? Eu sempre brinco em sala de aula, né, quando a gente fala de licença maternidade. Lá em Brasília, um pai conseguiu licença maternidade, né? Assim, como assim, se falasse há 10 anos, como assim um pai conseguiu licença maternidade? Foi a justiça, a mulher faleceu, foi a justiça da servidor do GDF, e o juiz, não, realmente, vai ficar de licença maternidade 120 dias, porque a mulher morreu, você tem que cuidar do filho. Então, licença maternidade para o pai. Então você, às vezes, da onde menos se espera, como diria o Barão de Tararé, dali que não sai nada mesmo, né? Mas às vezes pode sair. Então acho que a gente pode buscar, lembrando que, né, é o Supremo, o cheiroso Barroso, né, como é que é? Não me inclua nessa sua, aquela frase, enfim. Bilis. Está sendo transmitido. Ao vivo. Tá, muito obrigado. Perdoe, ministro. Bilis. Eu não quis falar isso. Mas, mandar de junção tranquilo e a questão da representação. Acho que a gente já fala nisso há algum tempo, das denúncias ao ET, né, da representação ET. Eu acho que agora é o momento mesmo, porque a depender do que vem por aí, né, e vem por aí depois de outubro, no final do ano, e começar a partir de 1º de janeiro, se a gente não tiver alguma coisa assim, que se segurar, temos uma representação no AET, e você tem razão, a vida do Horácio aqui não foi à toa, não foi para assistir a Argentina perder de 3-0 para o Brasil naquele dia, não foi para escrever, coitado, é argentino. E abre-se um canal dentro da OIT para que a gente possa transitar isso aí. A maioria do Supremo Tribunal Federal não se manifestou ainda sobre essa questão, apesar de ter firmado essa maioria. Então eu queria ver essa análise do seu voto mesmo, porque eu li o acordo, mas não cheguei a aprofundar esse estudo. De fato, o Celso bate nessa tecla de que o Supremo ainda não se manifestou sobre isso, definitivamente, pela maioria dos seus ministros. Então, é uma questão ainda em aberto. E, Francis, o consenso, pelo menos no fisco, que eu fiz o debate, o fisco estadual, que foi a federação, apanhei feito um condenado, né? Olha, sempre que venha uma norma regulamentar e concretizar um direito fundamental, a gente tem que aplaudir, né? Um direito fundamental, negociação coletiva, regulamenta, ótimo, não tinha, meu amigo, mas apanhei, veio a instabilidade, o que o doutor diz aí sobre negociar a estabilidade? O doutor falou, bom, mas tá aí, entendeu? Então, mas no fisco, quando quem foi lá pelo Roberto e Mauro foi o Leandro Torelli, numa discussão que fez no âmbito do antigo Senesf, né? Senesf, que eles retomaram, não, no Fórum, ficando velho mesmo, Fonasef, a posição era favorável, pelo menos no Fórum dos Servidores Federais, a posição era favorável, que finalmente vai regulamentar, isso vai ser bom, a gente vai conseguir. Mas eu acho que, obrigado, Ramon, pelo artigo 40D, acho interessante de você buscar esse constrangimento, na linha do que o Guilherme falou, é o constrangimento internacional para o país, mas lembrando que na OIT não, na OIT você não precisa esgotar, né? Então, se nós fizermos essa representação, articular lá com o Horácio, aí não precisa esgotar os mecanismos internos, e a gente teria aí uma possibilidade no âmbito internacional. Eu acho que é isso.